O barulho seco ecoou quando senti o empurrão nas costas e caí de joelhos na escada, e o olhar do meu filho lá em cima não era de susto. Era de quem calcula quantos degraus faltavam para completar o trabalho. O mundo mudou de cor num segundo. O corrimão frio, o gosto metálico na boca, a visão embaçada do teto. Não foi o tombo que me derrubou de verdade. Foi a clareza, no instante em que minhas mãos tocaram o piso frio, de que aquilo não havia sido um acidente. O menino que um dia eu carreguei no colo, que eu ensinei a amarrar o cadarço e a cumprimentar com a mão no peito, me empurrara como se empurrasse uma mala velha para fora de cena. Fiquei ali, no degrau mais baixo, ouvindo a respiração dele e o som contido de passos que recuavam. Como um soldado que olha a patrulha passar, eu esperei. Não gritei, não chorei. Não por orgulho, nem por dureza, porque meus olhos já tinham visto sangue e perda demais para se descontrolarem por um empurrão. Eu ouvi a casa, aquela casa que me vê há décadas, respirar de um jeito estranho, como se também se espantasse por ter se tornado trincheira. Havia um cheiro de verniz velho e de café derramado. Havia também um cheiro mais sutil, quase imperceptível, que me acompanhou desde que desci as escadas. O cheiro de conivência, de alguém que faz silêncio para que outro cometa o crime. Levantei devagar. Os joelhos rangeram como uma mola antiga, e por um momento vi tudo em câmera lenta. A expressão dele no topo da escada, a haste da sobrancelha arredeada num tique que eu conhecia desde a adolescência, o sorriso de quem se considera esperto demais. No corredor, os quadros das antigas formaturas pareciam me observar, testemunhas inocentes muito bem posicionadas. Minha mão procurou apoio na parede e encontrou a textura familiar do papel de parede com flores desbotadas. A lembrança veio rápida e cortante. Aquele mesmo toque de parede, em outra vida, me acompanhou em operações que salvaram gente que eu nem conhecia. Salvei com estratégia, escondendo o medo onde os inimigos não procuravam. Não chorei naquela hora. Minhas lágrimas estavam guardadas para quando a estratégia pedisse sacrifício. Em vez disso, deixei que a memória militar me abrisse os sentidos. Anos de disciplina me ensinaram a observar pequenos sinais, a direção de um olhar, o alinhamento de um objeto que deveria estar fora do lugar, o calor residual numa xícara que não deveria ter sido mexida, a fumaça que não sobe por acaso. E ali, naquele corredor que sempre me pareceu tão previsível, havia movimento demais nos detalhes. Voltei para dentro da cozinha com passos calculados, fingindo que caminhava apenas para recolher um pano. Observei a mesa. Uma pilha de papéis desalinhados. Uma caneta que eu mesma havia dado de presente na formatura do filho e que agora jazia sobre um laudo estranho. O copo de água estava meio cheio e tinha marcas de lábios que não eram os meus. O relógio da parede marcava 1 hora qualquer. Mas quem precisa de relógio quando aprende a cronometrar movimentos alheios? Procurei com os olhos o menor indício e encontrei. Um fio de cabelo loiro preso no guardanapo. Havia outro fio de cabelo na barra da cortina, e o tom disso não combinava com os meus fios brancos. Foi a confirmação do que meu corpo já sabia antes da mente. Durante anos, eu ensinava jovens recrutas a desconfiar até do silêncio, porque o silêncio é cúmplice quando o crime nasce em casa. Agora eu precisava ser aquela instrutora veterana aplicando as lições em solo próprio. Voltei ao meu quarto e peguei o caderno antigo, onde anotava coisas para não esquecer. Comecei a destrinçar o que parecia aleatório. Pequenos trocos sumidos, extratos bancários com lançamentos estranhos, telefonemas que eu não atendia e que tentavam me induzir a aceitar ideias com voz doce e urgência. Conversas interrompidas quando eu chegava perto. Cada um desses era um fio que, puxado no lugar certo, poderia revelar o novelo inteiro. Descobri também a pasta azul, escondida como quem esconde uma arma. A encontrei por acaso, numa gaveta que meu filho pensou que eu não vasculharia. Erro que todo usurpador comete. Subestimar o alcance da curiosidade de quem já passou a vida inteira observando mapas de risco. A pasta tinha documentos falsificados, assinaturas traçadas com pressa, datações que tentavam parecer antigas. Havia uma procuração escrita por mãos que tremiam de cobiça e um laudo médico com termos técnicos usados apenas para dar veracidade ao teatro.
Tocando aquelas folhas, senti o mesmo frio que sentia ao segurar um mapa de assalto antes de sair para uma operação noturna. A diferença é que agora eu não saía para prender bandidos do outro lado do mundo. Eu armava uma ofensiva dentro de casa. Não fui à polícia. Não corri ao cartório. Primeiro porque a polícia, às vezes, demora a entender que a guerra também se trava em panelações e tramóias domésticas. Segundo porque eu queria provar, com precisão cirúrgica, que aquilo era um plano. Eu não precisava de presunção. Eu precisava de evidência. Comecei a gravar conversas com o celular velhinho que ainda guardava no armário. Aprendi a disfarçar anotações em receitas de remédio e a tirar fotos rápido, sem medo de ser pega. Cada gesto deles me deu munição. Uma frase descuidada no jantar, um número dito ao telefone com voz baixa, a gíria que a nora usou quando falou de dar um jeito. Tudo isso virou arquivo. E havia também o lado que me doía mais, a traição afetiva. Não era só pelo dinheiro, embora o dinheiro tivesse seu papel sujo e olfativo. Era por ver no rosto de quem eu amava o cálculo frio de quem mede quanto pesa a minha morte em bens. Eu lembro do filho pequeno, de quando ele corria atrás de mim pelo quintal, chamando de mãe, como se aquilo fosse um troféu. Agora escutava o mesmo nome dito com frieza e gestão de riscos. Dá raiva, dá nojo, dá um impulso que é melhor nomear antes que vire loucura. Pedi ajuda a quem eu sabia que não pediria se estivesse em paz. Um antigo sargento que virou advogado, que guardava a lealdade como eu guardava a farda. Ele riu no começo. E depois levou o caso a sério quando mostrei a pasta azul. Juntos, combinamos medidas discretas. Aprendi a plantar dúvidas na rotina deles, a deixar uma conversa gravada por acaso, onde eu perguntava sobre a administração da casa, a marcar encontros que eu não comparecia para que ficassem desesperados e cometessem erros. Cada erro deles foi uma abertura. E eu, que já havia comandado tropas em territórios hostis, agora comandava a vigilância na sala de estar. De noite, eu me lembrava de cheiros de guerra, fumaça, pólvora, suor de homens que não desistiam. A diferença é que naquela guerra doméstica, a pólvora era burocracia e o suor vinha das mãos que falsificavam assinaturas. E tinha algo ainda mais perverso: os gestos gentis que encobriam intenções. Cuidavam de mim demais, insistiam em dar remédio que eu não precisava, arrumavam minhas gavetas com carinho suspeito enquanto trocavam a fechadura da conta bancária. Me diziam com voz mansa que eu deveria descansar, que tudo seria mais fácil. A facilidade deles tinha o mesmo cheiro daqueles que empurram uma pessoa escada abaixo e depois chamam o ato de acidente. Não vou mentir. Houve noites em que senti medo de não ter forças. Não do corpo. O corpo sempre reclama, é verdade, mas da solidão. Porque uma das armas mais eficazes dos traidores é desviá-lo do mundo, isolá-lo, fazê-lo acreditar que ninguém acredita em você. Eu senti isso, mas havia memória dentro de mim maior que a solidão. A memória da disciplina, da paciência fria que se aprende na caserna. Eu esperei, observei, planejei. E deixei que eles continuassem achando que a batalha tinha terminado, que eu, a velha, a cansada, a confusa, estava perdendo o juízo. Deixei que eles se apressassem, que cometesse o erro de pensar que a aposentadoria me transformara em alvo fácil. Eles falaram demais onde não deveriam. Confundiram pressa com eficiência. E eu fui colhendo as provas como quem colhe minas estrategicamente plantadas para proteger o território. No fim de uma tarde qualquer, sentei à mesa da cozinha, abri um envelope amarelo que eu mesmo tinha colocado ali dias antes e li em voz alta trechos de conversas que gravei sem que percebessem. Sentou-se o silêncio que não se compra em delegacia nenhuma. Vi o rosto do meu filho empalidecer, não de remorso, mas de quem percebe que a partida que planejou estava prestes a ser revertida. Naquele instante, senti, por baixo de toda a mágoa, a velha chama que sempre acendi quando precisava. A vontade de não ser esquecida viva. Eles pensaram que me derrubaram quando me empurraram pela escada. Estavam enganados. Me derrubaram apenas para que eu aprendesse as medidas exatas do terreno. Agora eu sabia quantos degraus havia. Conhecia a inclinação, sabia a distância da porta até o corrimão. E como qualquer comandante que consulta seu mapa antes do ataque, comecei a traçar o plano
que faria cada um deles responder por aquilo que fizeram. A vantagem é minha, a surpresa será minha. A lição será dura, como toda lição aprendida em terreno inimigo. O corpo doía como se cada osso tivesse sido reorganizado no lugar errado, mas a dor física era a menor dor daquela semana. Quando acordei no dia seguinte ao empurrão, com o joelho latejando e a cabeça pesada, percebi que a queda não tinha ficado na escada. Ela tinha começado ali, mas seguia comigo, andando pelo corredor, arrastando meu passado atrás de mim como corrente enferrujada. O que se partiu dentro de mim naquela madrugada não foi minha perna, foi minha confiança. Foi a certeza inocente que uma mãe guarda, mesmo quando o filho erra, de que no fundo existe amor. Mas amor nenhum empurra alguém para degraus, sabendo o que aquilo pode causar. O chão da cozinha parecia ter diminuído, como se eu tivesse envelhecido anos em poucas horas. Caminhei até a pia e senti as mãos tremendo, não de fragilidade, mas de raiva silenciosa. Me vi torcendo um pano, como quem estrangula lembranças. A água escorria quente e clara, mas eu só via manchas escuras, lembranças misturadas com a sensação de que a casa já não era um lar. Era território hostil. Era estudo de campo. Era mapa de guerra. As vozes deles ecoavam pela casa de um jeito estranho, como se estivesse tudo um pouco fora de lugar. Meu filho falava mais baixo do que o normal. Minha nora falava mais alto. E a combinação dos dois me dava uma sensação clara. Eles estavam ajustando o ambiente para que eu parecesse frágil, para que eu parecesse confusa. Para que o mundo acreditasse que algo em mim estava se apagando, enquanto na verdade o que estava se acendendo era o meu instinto militar, o mais puro e o mais perigoso que eu carreguei por décadas. Sentei na cadeira da cozinha e olhei para minha mão. Ela tremia levemente, mas tremia por excesso de controle, não por falta. A queda não tinha sido forte o suficiente para me partir, mas tinha sido precisa o bastante para eles acreditarem que eu estava quebrada. E talvez essa tenha sido a única vantagem que eu precisava, porque ninguém teme um inimigo que se arrasta, mas todo mundo subestima uma idosa que caminha devagar, até ela parar atrás de você com provas suficientes para arrancar sua vida inteira do lugar. Foi naquele dia, enquanto tentava tirar o gosto amargo da boca, que entendi que meu mundo não estava só desmoronando. Ele estava sendo empurrado pelos mesmos braços que um dia me abraçaram, pedindo proteção. E isso aperta a alma de um jeito esquisito, porque você tenta encontrar explicação, tenta procurar no rosto deles alguma peça do quebra-cabeça que se encaixe com a imagem boa que você guarda, mas nada encaixa. O que eu via na expressão do meu filho era impaciência. O que eu via na da nora era pressa. E quando dois familiares demonstram pressa demais ao mesmo tempo, você não está vivendo um drama, você está vivendo uma operação. Abri a gaveta dos remédios. Havia comprimidos novos, caixinhas que eu não lembrava de ter comprado, frascos etiquetados com minha letra, mas a letra não era minha. Senti um aperto no peito. Ali estava, quieta, a primeira prova de que meu mundo estava sendo manipulado. Não era só traição emocional. Eles estavam moldando o cenário para que, se eu caísse, o mundo acreditasse que eu já estava caída antes, que meu corpo era frágil demais, que minha mente falhava. Peguei um dos frascos na mão e observei a tampa arranhada. Aquilo não era acidente. Era descuido de quem abre demais, fecha com pressa, mexe sem cuidado. Passei o dedo na etiqueta escrita com letra estranha e uma memória antiga me atingiu como estilhaço. A sensação exata de reconhecer um erro de falsificação em documentos inimigos, lá atrás, quando eu ainda comandava homens que precisavam confiar em mim para voltar vivos. Era o mesmo arrepio. A mesma certeza silenciosa, a mesma necessidade de não demonstrar que percebi nada. Decidi testar uma coisa. Peguei os óculos escuros que deixei no aparador e os coloquei, mesmo dentro de casa. Entrei na sala e sentei no sofá como se estivesse zonza. Minha nora se aproximou rápido, preocupada demais para ser real. Tocou meu ombro com um cuidado exagerado. Perguntou se eu estava me sentindo bem, se eu lembrava que dia era. Eu respondi com uma hesitação calculada. E o brilho que vi nos olhos dela não era compaixão. Era validação. Era como se ela tivesse acabado de confirmar uma etapa do plano. O mundo ao meu redor ficou menor.
As paredes da sala, que sempre abrigaram fotografias de vitórias e lembranças de uma vida inteira, começaram a parecer vitrines de um museu que eu não reconhecia. A escada onde caí parecia mais alta. O corredor parecia mais comprido. O tapete parecia mais áspero. Nada era igual. Nada parecia meu. Até o cheiro do café parecia ter mudado. E isso, para mim, sempre foi sinal de perigo. O cheiro é o primeiro aviso que um ambiente dá quando a intenção muda. Saí para o quintal e sentei no banco de madeira. Ali era meu refúgio. Ali era onde eu pensava. Fechei os olhos e deixei o vento tocar o rosto. Mas até o vento parecia estranho, como se soprasse contra mim, como se alertasse que o mundo que eu conhecia estava desmoronando não pela idade, mas pela traição. Um mundo jamais cai de uma vez. Ele cai aos pedaços. E cada pedaço que cai machuca o dobro quando é arrancado por mãos familiares. Foi ali, sentada no quintal, com a vista desfocada e o barulho distante de pratos sendo guardados na cozinha, que eu percebi o mais doloroso. Não era só a queda da escada. Não era só o plano sujo. Não era só o documento falsificado. Era o fato de que eu estava sentindo falta de pessoas que ainda estavam vivas. E isso só acontece quando o laço é quebrado de forma tão profunda que não importa se elas respiram. Para você, já morreram. Mas eu não chorei. E não chorei porque uma parte minha sabia que não era hora de desabar. Era hora de observar. Era hora de aceitar que meu mundo estava desmoronando não para me enterrar, mas para expor o alicerce podre que eles tentaram esconder. E quando o mundo de uma ex-general desmorona, ele não cai em silêncio. Ele abre caminho para a guerra. Sempre me perguntam quando foi que tudo começou a dar errado, como se a ruína de uma relação acontecesse num único dia, num único gesto, num único erro. Mas eu aprendi cedo, ainda na caserna, que nada desmorona de uma vez. Rachaduras aparecem muito antes do primeiro pedaço cair. O problema é que no amor a gente finge que não vê rachadura nenhuma. E foi assim com meu filho. Eu enxergava tudo, mas escolhia acreditar na versão que doía menos. Quando ele nasceu, eu ainda era força ativa no exército. Dividia meus dias entre treinamentos, mapas, relatórios e noites mal dormidas com ele deitado no meu peito. Lembro que o deixava no berçário da base e corria para reuniões onde eu era a única mulher na sala. Eles me olhavam como se eu fosse uma intrusa, mas sempre respeitavam quando eu falava. Não por ser mulher, mas porque eu era boa no que fazia. Eu sabia montar estratégias, antecipar movimentos, decifrar intenções. E sem notar, apliquei isso na criação do meu filho. Eu antecipava o choro dele antes que ele chorasse. Eu sabia quando algo o incomodava. Sabia quando ele fingia medo só para vir dormir na minha cama. Era meu maior troféu. E talvez tenha sido aí que começou o primeiro erro. Eu criei alguém achando que poderia protegê-lo até da própria natureza. O pai dele era outra história. Um homem bom, mas fraco. Amava o filho, mas tinha ciúme da vida militar que eu levava. Tinha medo de ficar em segundo plano. E no final, ficou mesmo. Ele tinha o coração mole, e o menino herdou essa docilidade por um tempo. Mas como toda doçura mal direcionada, ela acabou se transformando em uma fome diferente. Uma fome por validação, por controle, por ser visto, por ser o centro de tudo. Quando o pai morreu, meu filho tinha idade suficiente para entender a morte, mas não para entender a ausência. E foi nessa brecha que o mundo moldou nele algo que eu não percebi. Ele cresceu acreditando que eu estava sempre ocupada demais, sempre forte demais, sempre dura demais. Ele via a farda e pensava que era uma parede. Nunca entendeu que eu só era rígida porque precisava ser. Achava que eu escolhia entre amar e comandar, quando, na verdade, eu fazia os dois ao mesmo tempo. Só que ele não via. Os anos passaram e o menino doce virou um adolescente inquieto. Cresceu com um orgulho torto, aquele tipo de orgulho que nasce não de conquista, mas de comparação. Comparação comigo. Comparação com o pai que perdeu. Comparação com os outros. Eu percebia a frustração dele quando eu resolvia um problema mais rápido. Quando eu dava uma resposta firme. Quando eu mostrava que conhecia mais do mundo do que ele. Ele confundia minha força com agressão. E isso plantou uma semente amarga dentro dele.
A primeira vez que senti desconfiança real foi quando ele tinha pouco mais de 20 anos. Ele entrou no meu quarto sem bater e perguntou quanto eu tinha no banco. Assim, direto. Como quem pergunta o preço de um imóvel. Respondi com calma, mas aquilo ficou como um fio solto na minha mente. Dias depois, encontrei ele revistando minhas gavetas atrás de um documento que eu nunca entendi qual era. Ele sorriu, disse que estava procurando uma foto antiga. Mas eu já conhecia demais aquele sorriso. Era o mesmo sorriso que vi em interrogatórios, quando alguém tenta convencer que não tem nada a esconder. Ele cresceu, conseguiu emprego, conheceu a mulher que seria minha nora. Uma moça bonita, inteligente, com uma esperteza que não combinava com a inocência que ela tentava fingir. No começo tentava agradar, mas seus olhos nunca sorriram junto. Eles se juntaram não pelo amor, mas porque se reconheceram. Dois ambiciosos silenciosos. Dois especialistas em manipular limite. Dois que confundiam frieza com maturidade. Eu comecei a perceber mudanças pequenas. Meu filho já não pedia mais conselhos como antes. Não me ligava quando precisava de ajuda. Só aparecia quando queria algo. Minha casa virou depósito de conveniências. Minha presença virou garantia de patrimônio futuro. E com o tempo, passaram a tocar no assunto com naturalidade desconfortável demais, como se eu já estivesse na fase final da vida. A nora fazia brincadeiras com herança, como quem fala de sobremesa. Ele desviava o olhar, mas não negava. E foi ali, devagar, silenciosamente, que a figura do vilão começou a se formar. Um vilão familiar não aparece com capa ou sorriso maléfico. Ele aparece como filho preocupado, como nora prestativa, como alguém que oferece chá à noite. Ele aparece por trás da porta enquanto você desce a escada. Ele cresce na ausência da verdade, nas sombras da carência, na fome pelo que não conquistou. E é assim que a ambição vira arma. Lembro de uma noite específica, antes mesmo do empurrão. Eu estava sentada no sofá, lendo uma carta antiga do meu marido. Meu filho entrou, viu a carta e ficou parado na porta. Por um instante, achei que ele fosse perguntar sobre o pai, mas ele perguntou outra coisa. Mãe, esse terreno no interior continua no seu nome? Foi a primeira vez que senti o sangue gelar sem motivo claro. A pergunta veio seca, e nos olhos dele havia algo que não era curiosidade, era cálculo. A partir dali, os sinais aumentaram. A nora começou a se oferecer para cuidar das minhas contas. Queria saber senhas, datas, nomes de bancos. Ele começou a reclamar do meu jeito, a insinuar que eu estava ficando esquecida. E cada insinuação era uma linha a mais no papel onde eles escreviam a história que queriam contar para o mundo, que eu não era mais capaz. E incapaz não luta, incapaz não desconfia, incapaz não ameaça o plano. Eu criei um filho com disciplina, mas o mundo criou um adulto com fome. Fome de aquilo que eu construí. Fome do que eu lutei para garantir. E o pior é que quando a fome encontra alguém igualmente faminto, como a nora, a casa se transforma em terreno de combate. Quando percebi, o menino que eu amamentei tinha virado um homem que olhava para mim como se eu fosse uma porta trancada entre ele e a vida confortável que ele tanto queria. E ali, exatamente ali, nas pequenas escolhas que ele fez ao longo dos anos, nasceu o vilão que um dia teria coragem de me empurrar escada abaixo. O rompimento não aconteceu num dia específico. Ele foi crescendo como uma rachadura silenciosa, começando minúscula, quase invisível, até se tornar uma fenda que separava minha vida em antes e depois. O empurrão na escada foi só a gota final. O que realmente partiu minha alma foi o acúmulo, o olhar, os sussurros, as intenções mal disfarçadas. Mas toda guerra tem um momento exato em que o inimigo mostra quem é. E o meu grande rompimento veio numa tarde aparentemente comum, dessas em que o sol bate preguiçoso na janela da sala e a gente acha que nada ruim pode acontecer. Eu estava sentada no sofá, costurando um pano velho que fazia questão de manter comigo só por teimosia. A casa estava silenciosa, e o silêncio sempre foi meu aliado para pensar. Até que ouvi o som leve de risadas no escritório. Risadas que não combinavam com preocupação. Risadas que não pertenciam a quem cuida de uma idosa. Eram risadas de quem comemora. Presa ao meu canto,
apenas escutei. E quanto mais escutava, mais percebia que aquelas vozes pertenciam a duas pessoas confortáveis demais, fazendo planos que não incluíam minha presença, pelo menos não viva. Levantei devagar, fingindo que ia beber água. Passei pelo corredor com passos leves, não por fragilidade, mas por estratégia. Aprendi, durante anos na vida militar, que a gente só percebe as intenções reais das pessoas quando elas acham que não estamos olhando. E ali, atrás da porta entreaberta do escritório, eles realmente acreditavam que eu estava distraída demais para ouvir. Cheguei perto, respirei fundo, e ali, no segundo exato em que as palavras atravessaram a parede, algo dentro de mim morreu, e outra coisa nasceu. A voz da minha nora, firme, decidida, como quem faz conta. Se conseguimos registrar ela como incapaz, o processo sai rápido. Não precisamos empurrar mais nada. O juiz vai acreditar. E a voz do meu filho, aquela que um dia me chamou de mãe com amor, agora calculando o tempo até minha ruína. Ela está fraca. Ontem quase caiu sozinha. Se continuar assim, ninguém vai duvidar. As palavras atravessaram meu peito como bala. E eu fiquei parada, olhando para aquela porta como se estivesse diante de algo sagrado, sendo profanado. Ali estava a mulher que eu ajudei a criar, que eu acolhi, que eu recebi na minha casa, planejando me apagar como se eu fosse um peso inútil no caminho deles. Ali estava o menino que eu gerei, gestando dentro de mim, protegendo com o corpo, educando com sacrifício, me reduzindo a um obstáculo. O rompimento acontece quando a alma entende aquilo que o corpo já sabe. Eles não hesitariam. Afastei-me da porta como quem se afasta de um animal prestes a atacar. Meus dedos gelaram. Minha respiração ficou presa no peito. Senti o mundo girar, mas não era tontura. Era luto. Era a morte simbólica de uma mãe. Voltei para a sala e fiquei ali, sentada, encarando a parede. O relógio fazia barulho, mas eu não ouvia. O vento batia na cortina, mas nada se movia dentro de mim. Eu só conseguia pensar nas mãos pequenas do meu filho segurando minhas quando ele era menino. Nas noites que eu ficava acordada porque ele tinha febre. Nos aniversários simples em que ele corria ao meu encontro, feliz só por me ver. Como aquilo tudo podia ter virado isso? Em que momento o amor dele virou ambição? O pior rompimento é aquele que arranca uma parte do passado junto. Naquela noite, o jantar foi um teatro grotesco. Minha nora serviu a comida com um sorriso que não chegava nos olhos. Meu filho evitou me encarar, como se a culpa tivesse cheiro e ele temesse que eu pudesse senti-la. Falavam comigo com delicadeza exagerada, como quem fala com alguém que não entende mais nada do mundo. Eu respondi com doçura maior ainda. E ali, naquele jantar, eu tive certeza absoluta. Não havia volta. A ponte entre nós tinha sido incendiada. Não fui eu quem colocou fogo. Foram eles. Eu apenas assistia às chamas iluminarem o que sobrou. Depois do jantar, me recolhi ao quarto e fechei a porta. Sentei na beirada da cama e finalmente chorei. Chorei com o rosto escondido entre as mãos. Chorei como uma mãe que enterra o filho vivo. Chorei como mulher que percebe que dedicou a vida inteira a alguém que, no final, escolheu ser seu algoz. As lágrimas caíam pesadas, quentes, como se estivessem tentando lavar a sujeira que eles jogaram em mim. Mas nada limpava. A dor não vinha da traição em si. A dor vinha da lembrança. Ver o menino que eu criei com tanto esforço se tornar o homem que planejou minha queda era insuportável. Ali, naquele quarto escuro, eu entendi que não estava apenas perdendo família. Eu estava perdendo história. Perdia passado, perdia significado. Levei as mãos ao rosto e respirei fundo. A queda escada abaixo tinha doído. O tombo emocional doía mais. Porque nariz quebrado, a gente conserta. Documento falso, a gente anula. Mas alma partida, essa leva tempo. O grande rompimento não foi o empurrão. Não foi o laudo falsificado. Não foi a intenção repugnante de me doparem. O grande rompimento foi ouvir meu próprio filho planejar minha morte social, minha morte jurídica, minha morte moral, enquanto eu ainda respirava. Eu me deitei devagar, encostei a cabeça no travesseiro, e ali,
No silêncio mais cruel que já vivi, eu fiz a pergunta que nenhuma mãe deveria fazer. Em que momento meu filho deixou de ser meu? Não encontrei resposta. Ainda não encontro. Talvez nunca encontre. Mas naquela noite, naquela cama que tantas vezes abrigou meu descanso depois de missões pesadas, eu entendi algo que me guiaria pelo resto da história. A partir dali, eu não era mais mãe tentando salvar um filho. Eu era uma mulher lutando para não ser destruída por ele. E aquele foi o momento exato em que meu coração virou campo de batalha. A descoberta não veio como nos filmes, com um envelope escorregando da estante ou alguém confessando por nervosismo. A descoberta veio como a guerra ensina, em fragmentos, em detalhes tão pequenos que só quem já sobreviveu a emboscadas sabe reconhecer. E quando percebi, eu estava dentro de uma teia que eles tinham tecido, achando que eu nem veria os fios. Tudo começou com a pasta azul. Ela sempre volta para a minha memória primeiro porque foi o marco, o momento em que minhas suspeitas se tornaram certezas. Eu a encontrei quando procurava um documento antigo. Meu filho tinha usado meu escritório sem pudor, como se a casa inteira já fosse dele. A gaveta estava entreaberta e o que estava mal escondido quase gritava. Uma pasta que não era minha, com meu nome escrito na capa numa letra falsamente cuidadosa. Não era a caligrafia do meu filho. Era a da minha nora. Ela sempre teve aquela letra redondinha que quer passar delicadeza, mas esconde veneno. Abri a pasta devagar, com a calma que aprendi a ter diante de caixas suspeitas em operações. O primeiro documento quase me tirou o ar. Uma procuração autorizando meu filho a administrar tudo em meu nome. Tudo. A casa, o terreno, a aposentadoria, o carro velho que eu mal uso. As assinaturas pareciam minhas, mas só pareciam. Havia traços que não batiam com minha mão. E mais do que isso, a tinta ainda estava fresca demais para um documento que supostamente teria meses. Atrás dessa folha, encontrei o laudo médico. Aquilo quase doeu mais do que o empurrão na escada. O laudo dizia que eu apresentava sinais de declínio cognitivo relevante. Declínio. Relevante. Palavras frias, escritas por alguém que jamais me examinou. A assinatura do médico tinha sido colada. Literalmente colada. Estava torta, deslocada. Era falsa como o cuidado deles. E foi ao tocar naquele papel que percebi algo mais sombrio. Já tinham entrado na etapa final do plano. A etapa onde eu deixaria de ser sujeito e viraria objeto. E objeto não sente, não pensa, não nega. Objeto só obedece. Eles queriam que eu fosse isso. Um objeto legalmente amarrado nas mãos deles. Continuei vasculhando a pasta. Encontrei extratos bancários que eu não lembrava de ter solicitado, com movimentações que nunca fiz. Pequenos valores, repetidos, como se estivessem testando as águas. Como se quisessem ver até onde podiam ir sem levantar suspeita. Vi também anotações feitas a lápis, uma lista de tarefas. Conseguir assinatura, ligar no fórum, falar com o advogado do fulano, e no fim da lista, uma frase escrita pela nora. Se ela resistir, temos alternativas. Alternativas. Essa palavra gelou meu sangue. Foi ali que a general dentro de mim se ergueu de vez. Respirei fundo, segurei a borda da mesa para não deixar minhas mãos tremerem. A raiva que senti era silenciosa. Não era aquele tipo explosivo que derruba portas. Era a raiva treinada, disciplinada, que escurece o olhar e ilumina a mente. Eu sabia o que fazer. Mas antes de agir, precisava de provas. Provas que esmagassem qualquer tentativa de justificativa deles. Provas que impedissem que eles invertessem o jogo. Então comecei minha operação. Comprei um pequeno gravador, desses simples, que quase ninguém nota. Coloquei numa caneca antiga na prateleira da cozinha. Outro deixei dentro da gaveta de talheres. Um terceiro costurei na barra de um pano de prato. Podiam revirar minha bolsa, mas nunca imaginariam que eu usaria objetos tão banais para registrar a própria ruína deles. E funcionou. A primeira gravação que escutei fez minhas pernas amolecerem. Era a voz da minha nora dizendo que a velhinha atrapalha tudo. Velhinha. A palavra saiu da boca dela com uma naturalidade cruel. Meu filho respondeu dizendo que, se eu assinasse logo, não precisava ser na base da força.
As palavras, carregadas de segundas intenções, vieram como facadas finas. A segunda gravação foi pior. Pior porque não tinha raiva. Tinha cálculo. Eles falavam sobre um juiz conhecido, sobre como era fácil conseguir interdição quando a idosa não se defende direito. Meu coração queimou. Não pelo documento, mas pelo orgulho ferido. Como alguém poderia achar que eu, que já enfrentei homens armados, não seria capaz de me defender dentro da minha própria casa? Depois veio o telefone. Eu ouvi a ligação inteira. Minha nora dizendo para alguém que eu estava mais lenta, que às vezes esquecia o nome das coisas, que eu misturava dias. Tudo mentira. Cada palavra era uma peça no quebra-cabeça deles, desenhado para me fazer parecer frágil. E quanto mais eu escutava, mais entendia que aquela mulher nunca me viu como família. Me viu como vantagem. E então encontrei a prova final. A gravação que eu nunca vou esquecer enquanto respirar. A voz do meu filho, baixa, fria, quase sem emoção. Ela vai cair sozinha de novo. É só esperar o momento certo. Não era figura de linguagem. Não era exagero. Era plano. Plano de verdade. Ali, naquela gravação, foi onde toda a dor se transformou em certeza. Eles não queriam só meus bens. Queriam meu silêncio. Queriam meu fim lento e discreto. Um fim que eles poderiam justificar sem culpa. Peguei a pasta azul, o gravador e as fotos das falsificações e coloquei tudo numa sacola. Fui até o portão e chamei o único homem que eu sabia que não me deixaria cair. O antigo sargento, agora advogado. Ele me ouviu em silêncio. Quando abri a pasta sobre a mesa dele, vi seus olhos endurecerem. Não por choque, mas por respeito. Ele reconheceu naqueles documentos a essência de uma operação suja, bem montada, mas não perfeita. Ele sorriu de canto e disse: "General, com isso aqui a senhora derruba um batalhão." E foi naquele dia que eu soube. A batalha estava toda mapeada. Eu tinha provas, eu tinha estratégia, eu tinha aliados, e eles tinham acabado de me dar a arma que eu precisava. A descoberta tinha me dado munição, mas munição nenhuma serve se não houver estratégia. E estratégia sempre foi minha arma favorita. Não a força, não a explosão, não o confronto direto, mas o silêncio, o cálculo, a paciência que só quem já esperou horas dentro de uma trincheira conhece. A paciência de quem sabe que o inimigo se destrói sozinho quando acha que você está vulnerável. Passei 2 dias inteiros calada, observando. Me movia devagar pela casa, deixando que eles acreditassem na farsa que eles mesmos criaram. Minha nora sorria quando me via hesitar de propósito antes de sentar. Meu filho perguntava se eu estava esquecendo remédios que ele mesmo colocava na minha bandeja. Eles acreditavam que tinham o controle absoluto da situação, e foi por isso que cometeram o erro fatal. Baixaram a guarda. Na primeira manhã, escondi o gravador no bolso do avental. Sentei na mesa e esperei que falassem. E falaram. Falaram como quem acredita que o inimigo está dormindo. Meu filho reclamou do tempo do processo. Disse que precisava agilizar. A nora perguntou se a dose já estava pronta. Eles falavam como conspiradores amadores, sem perceber que cada palavra era capturada com precisão cirúrgica. A estratégia começou ali. Deixei que eles falassem mais do que deveriam. Meu antigo sargento, agora advogado, me instruíra. Não confronte, não questione, não demonstre. Para derrubar gente assim, primeiro é preciso deixar que eles se condenem sozinhos. E foi isso que fiz. Voltei a andar com passos curtos pela casa, deixando minhas costas vulneráveis, como se eu estivesse realmente lenta, realmente cansada. Mas meus ouvidos estavam atentos a cada respiração deles. À tarde, fui até a sala e sentei no sofá olhando para o vazio. Minha nora veio perguntar se eu lembrava qual dia da semana era. Respondi errando de propósito. Ela sorriu. Aquele sorriso vitorioso que só alguém que acha que vai ganhar herança antes da hora tem coragem de exibir. Eu devolvi o sorriso, só para observar como ela se sentia confortável demais naquele teatro. O segundo passo da minha estratégia foi infiltração emocional. De noite, entrei no quarto do meu filho com a desculpa de querer conversar. Ele se assustou, não pela minha presença, mas porque não estava preparado para ser confrontado.
Falei suavemente, como uma idosa que sente culpa por ocupar espaço. Disse que me esforçaria para não ser um peso. Vi o alívio brotar na expressão dele. Ele acreditava que eu estava derrotada. E a derrota aparente é a melhor camuflagem que existe. Voltei ao meu quarto e recolhi o celular velho onde eu guardava arquivos. Organizei cada gravação. Escrevi num papel o dia, a hora e o conteúdo de cada conversa capturada. Não existe estratégia sem ordem. Não existe vingança bem feita sem método. E se eles queriam me derrubar na base da fragilidade inventada, eu iria derrubá-los na base da verdade, tão crua que o mundo tremeria junto. No terceiro dia, dei início à fase mais arriscada, plantar informações falsas. Sentei na varanda, com a janela aberta, e deixei escapar que pretendia ir ao banco sozinha revisar documentos. Falei alto, como quem esquece que os outros estão por perto. Minha nora parou de andar. Meu filho congelou. Eles sabiam que, se eu fosse ao banco, poderia encontrar inconsistências. Era tudo o que eu queria. Deixá-los nervosos. Nervosismo quebra estratégias alheias. Nervosismo gera erros. De tarde, meu filho veio até mim com cuidado forçado e ofereceu ajuda para organizar meus papéis. Eu disse que preferia fazer sozinha, porque queria treinar a memória. Ele sorriu, mas o sorriso estava tremido. Aquilo foi minha confirmação. Eles estavam com medo. Naquela noite, enquanto fingia dormir no sofá, ouvi o sussurro que confirmou tudo o que eu precisava. A nora, irritada, reclamando que as coisas estavam demorando e que talvez fosse preciso acelerar. Meu filho, impaciente, dizendo que depois do que aconteceu na escada, não dava para correr o risco de um novo acidente parecer proposital. Eles estavam com medo. Medo do próprio plano. Medo de mim, mesmo sem saber. No dia seguinte, iniciei a fase final da estratégia. O isolamento reverso. Se eles queriam me isolar do mundo, eu os isolei de mim. Passei a agir de modo que parecesse vulnerável demais para desconfiar, mas distante o suficiente para observá-los com clareza. Cada movimento deles era anotado mentalmente. Cada olhar, cada hesitação. Ao mesmo tempo, fortaleci minhas alianças. Meu advogado me orientava à distância, sempre cuidadoso, sempre sutil. Não deixei rastros, não fiz ligações do telefone da casa, não deixei nada escrito que pudesse ser encontrado. Eu funcionava como nos tempos de contra-inteligência. Mínima exposição, máximo impacto. Combinamos uma data, um horário e um movimento que seria definitivo. Ele me ensinou como garantir que o juiz não tivesse dúvidas, como apresentar as gravações, como exibir a pasta azul sem parecer uma idosa vingativa, mas sim uma vítima consciente, lúcida e traída de forma monstruosa. E enquanto isso, aqui dentro da casa, o clima começava a mudar. O que antes era arrogância virou tensão. O que era certeza virou cuidado. Eles já não falavam tão alto quando eu estava por perto. Já não deixavam documentos espalhados. Já não ofereciam chá com tanta insistência. Já não falavam em interdição na sala. Eles sabiam que alguma coisa tinha mudado, mas não sabiam o quê. E quanto menos eles sabiam, mais a minha estratégia avançava. No fim de uma das noites, fiquei sozinha no quintal, observando o céu. Toquei a cicatriz antiga no braço, lembrança de missão que quase me tirou a vida. Respirei fundo e senti algo que não sentia desde os velhos tempos. Prontidão. A guerra que eles começaram estava chegando na fase final. E eu estava preparada. A vantagem era minha. O tempo também. E a verdade era uma bomba pronta para explodir nas mãos deles. O clímax não chegou como uma tempestade barulhenta. Chegou como o silêncio antes dela. O tipo de silêncio que carrega algo pesado no ar, como se as paredes respirassem diferentes. A casa estava estranha naquela manhã. Nem meu filho nem minha nora falavam alto, nem andavam rápido. Ambos evitavam se olhar, como cúmplices que começam a desconfiar um do outro. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti dentro do peito não dor, não medo, mas uma calma tão afiada que parecia lâmina. O dia marcado tinha chegado. Meu advogado me orientara a criar a impressão de que eu sairia para uma consulta médica. Uma simples consulta de rotina. Nada suspeito. Minha nora estranhou quando avisei. Ela franziu o rosto como quem perde o controle da situação.
Meu filho tentou me convencer a ficar. Usou a desculpa de que o tempo estava ruim. O sol estava brilhando. Eu apenas sorri e disse que precisava atualizar meus exames. O sorriso deles de volta era desconforto puro. Eles sabiam que algo estava errado, mas não sabiam o quê. E isso os destruía. Saí com passos leves, mas por dentro fui marchando como nos velhos tempos. Meu advogado já me esperava no escritório. Colocou a pasta azul sobre a mesa com o mesmo cuidado que um soldado coloca explosivos, sabendo do poder que aquilo carregava. Conectou o pendrive com as gravações. Revisamos cada trecho. A cada frase capturada da boca deles, eu sentia como se uma granada estivesse sendo armada. Quando tudo estava pronto, ele olhou para mim com o mesmo respeito que tinha quando eu ainda usava divisas no ombro. Disse apenas: "General, hoje não é a senhora que se defende, hoje são eles que caem." Respirei fundo, assenti. Não tremi, não chorei, não hesitei. Entramos no fórum com a postura de quem carrega a verdade nas mãos. Eu, uma idosa aparentemente frágil, mas com o olhar firme. Ele, um advogado experiente que sabia que estava prestes a derrubar dois monstros vestidos de família. A audiência estava marcada para verificar a suposta incapacidade cognitiva que eles tentaram impor sobre mim. Eles não sabiam que eu estaria ali. Não sabiam que eu tinha um advogado. Não sabiam que a bomba já tinha sido detonada muito antes de entrarem naquela sala. Meu filho entrou primeiro, pálido, suado. Carregava uma pasta diferente da que eu tinha encontrado em casa. Talvez uma versão limpa da história, que tentariam me enfiar goela abaixo. Minha nora veio atrás, arrumando o cabelo com mãos trêmulas. Eles congelaram quando me viram sentada ali, ereta, firme, exatamente como eu ficava em reuniões de comando. Eu não desvio o olhar. Ele sim. O juiz entrou. Formalidades foram trocadas. Perguntaram meu nome, idade, atividades. Respondi tudo com clareza, calma e precisão militar. Cada resposta era um tiro invisível na construção falsa que eles fizeram. Vi a expressão deles mudar. A cada palavra minha, a máscara deles rachava. Então chegou o momento. Meu advogado pediu a palavra. Disse que antes de qualquer decisão, havia documentos que precisavam ser apresentados. O juiz permitiu. E naquele instante, senti dentro de mim o mesmo frio que sentia antes de iniciar operações críticas. Era o momento da queda. O momento em que não havia mais volta. A pasta azul foi colocada sobre a mesa do juiz. Ele abriu, leu, franziu a testa. Olhou para as assinaturas falsificadas. Observou os erros grosseiros de alguém que tenta imitar caligrafia sem saber que está lidando com uma ex-militar que treinou olhos para detectar detalhes mínimos. O silêncio pesou. Então as gravações começaram. A primeira frase da minha nora, "A velhinha atrapalha tudo", ecoou na sala como soco. Ela levou a mão à boca. Meu filho empalideceu. A segunda gravação, meu filho dizendo que talvez fosse preciso acelerar, atingiu o juiz como bala perdida. A terceira, a frase que eu guardei como faca, fez o juiz levantar os olhos devagar. Ela vai cair sozinha de novo. É só esperar o momento certo. Meu filho tentou interromper, tentou explicar, tentou engasgar justificativas. Nada saía. A voz falhava. A nora começou a chorar, mas não era arrependimento, era medo. Medo puro de quem vê a própria liberdade escorrendo. O juiz respirou fundo. Falou com firmeza. Perguntou por que eles tentaram interdição sem avaliação médica legítima. Perguntou por que esconderam documentos. Perguntou por que não comunicaram parentes. Cada pergunta era um tiro moral. Cada hesitação deles arrancava mais um pedaço da reputação que tentaram construir com mentiras. Mas o golpe final veio quando o advogado apresentou fotos do meu corpo ferido pela queda e explicou, com palavras simples, como a queda não foi acidente. Como um empurrão pode ser identificado pelo ponto de impacto. Como minha narrativa era coerente, firme, sem contradições. Meu filho, acurralado, finalmente explodiu. Ela está inventando. Ela sempre foi rígida demais. Ela está paranoica. Ela não sabe o que diz. E foi aí que o juiz o interrompeu, com um olhar que eu nunca vou esquecer. O olhar de quem enxerga um predador fingindo ser vítima. Eu mantive postura, silenciosa, firme.
como general. Não precisava gritar, não precisava chorar. A verdade fazia o trabalho por mim. O juiz declarou ali mesmo que não havia motivo algum que justificasse qualquer interdição. Determinou investigação imediata sobre fraude documental. E, mais ainda, decretou medida protetiva em meu favor, impedindo que meu filho e minha nora tivessem qualquer poder sobre meus bens ou sobre minha rotina até segunda ordem. Eles empalideceram. O ar sumiu do rosto dos dois. Eu só observei, sem sorriso, sem celebração, sem alívio. A vingança verdadeira não precisa de teatro. Ela acontece em silêncio, no exato instante em que o inimigo percebe que você nunca foi fraca, apenas estratégica. Quando saí da sala do fórum, senti algo que não sentia há anos. A sensação de vitória justa, aquela que vem não da derrota do outro, mas da recuperação da própria dignidade. A batalha final tinha começado, e eles estavam do lado errado da trincheira. Quando cheguei em casa naquela tarde, depois da audiência, a porta pareceu menor. A casa parecia menor. Tudo parecia ter encolhido, como se o mundo inteiro tivesse decidido caber dentro de mim outra vez. Mas não era medo, nem solidão. Era outra coisa. Algo que eu não sentia há décadas. Era soberania. Abri o portão com a calma de quem retorna de uma guerra longa, carregando a própria vitória nos ombros, mas sem fazer alarde. A madeira fez um som leve, quase tímido, e o vento quente da rua tocou meu rosto com delicadeza, como se reconhecesse que eu tinha voltado inteira. A casa ficou em silêncio quando entrei. Nem meu filho, nem minha nora estavam lá. Eles haviam sido instruídos a se afastar até nova ordem. O silêncio agora não era ameaça, era espaço, era ar limpo. Caminhei devagar até a cozinha, lugar onde tantas armadilhas tentaram me dobrar. Apoiei as mãos na pia e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar sem olhar por cima do ombro. Aquele cheiro de café que tantas vezes me alertou, agora parecia só café. Era estranho, reconfortante, quase doce. Sentei-me no banco do quintal, no lugar onde tantas vezes chorei escondido, onde tantas vezes contemplei a culpa, a lembrança, a dor de um filho que escolheu se tornar meu algoz. O sol estava se pondo devagar, incendiando o céu com tons de laranja e rosa. Lembrei da primeira vez que carreguei meu filho nos braços. Lembrei de quando ele aprendeu a andar. Lembrei do orgulho que senti quando ele gritou lá na arquibancada do quartel: "Aquela é minha mãe." E por um instante, só por um instante, senti uma fisgada no peito. A traição não apaga o amor que existiu, mas também não revive o que morreu. A ferida estava lá, fresca, aberta, mas pela primeira vez desde que tudo começou, ela não drenava mais minha força. Ela me devolvia. Fiquei ali sentada, olhando as folhas da mangueira balançarem e deixei que os pensamentos viessem. Não era uma vitória alegre, era uma vitória justa. E vitória justa pesa. Ela exige entender que você venceu, mas que perdeu coisas no caminho, coisas que não voltam. Eu ganhei a guerra, mas perdi meu filho. E essa é uma perda que nenhum juiz devolve. Dentro de mim, porém, nasceu algo diferente. Uma certeza que não cabia na farda que usei um dia, nem na maternidade que me moldou. Eu sobrevivi a algo que não era para ser sobrevivido. Não por força, não por juventude, não por sorte. Eu sobrevivi por lucidez, por disciplina, por instinto. Porque a general que eu fui um dia nunca tinha ido embora. Ela só estava quieta. Agora, ela respirava de novo. Fechei os olhos e senti o peso do vento no rosto. A idade não me assusta mais, não depois do que vivi. A velhice, para alguns, é sinônimo de fragilidade. Para mim, virou terreno fértil para a coragem. Entrei de volta na casa. Passei a mão pelas paredes, nos retratos, nos móveis. Era estranho olhar para aquele lugar que quase se tornou minha prisão e perceber que agora voltava a ser meu refúgio. Não porque estava intacto, mas porque eu estava. Naquela noite preparei meu próprio chá. Sentei na poltrona da sala. Abri a janela. Deixei o ar fresco entrar. E percebi que, embora a batalha tivesse acabado, a guerra emocional ainda deixaria ecos. Ninguém enfrenta o olhar do próprio filho em um tribunal e sai ileso.
Mas também ninguém passa por isso e continua sendo a mesma pessoa. Eu não era. Eu não sou. Sou outra. Mais velha, sim. Mais cansada, talvez. Mas imensamente mais consciente do meu valor. E se o futuro ainda guarda sombras, e ele sempre guarda, que venham. Eu sei andar na escuridão. Já andei por ela muitas vezes e sempre encontrei a saída. Fechei os olhos por um instante e deixei que uma última pergunta atravessasse meu peito, silenciosa como tudo que aprendi a ser. E agora? O que faço com minha vida de novo em minhas mãos? Não tenho a resposta ainda, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto vontade de procurá-la. E isso, para alguém que quase foi enterrada viva, já é uma forma de renascer. A história não termina aqui. Não para mim.